Noite, vim aqui hoje falar para vocês sobre a série de análise de filmes que eu estou fazendo para o meu canal do YouTube, que está ficando disponível aqui também no meu Instagram. O filme que eu trago hoje para analisar com vocês é Um Pai para Lily, também tem na Netflix, tá? Lily, se vocês assistirem lá o filme, ela tem um aspecto do segundo traço de personalidade. Ela é fortinha, rechonchudinha, né? O que é que nos diz de pessoas com esse traço de corpo, né? São as pessoas que se sentiram, às vezes realmente, ao abandono. Mas às vezes é puramente interpretação da pessoa. A Lily, ela se sentiu abandonada pelo pai. O pai, ele tinha um traço bem esquisito. Ele era todo na dele, ele era bem egocêntrico. Tudo bem, ele é adulto. Ela se transformou numa adulta. Só que quando as pessoas têm o esquema lá do abandono, elas não conseguem ser adulta. O que é ser adulto? É ter autorresponsabilidade. Eu sou meu pai e eu sou minha mãe. Então deixa o papai e a mamãe viver do jeito que eles quiserem, né? Mas a Lily no filme, ela demonstra esse traço nitidamente do abandono. A pessoa nasce, quer o cuidado dos pais e o amor. O natural é se sentir amada, valorizada, amparada. Só que a criança, por conta das vivências dos pais, elas se sentem abandonadas. Foi o caso da Lily. Esse pai, o Bob Trevino, ele vive a vida dele, já é idoso, e mora o que nos Estados Unidos a gente chama de comunidade que se ampara. São idosos que não querem dar trabalho para os filhos e não querem que os filhos saiam da vida deles para cuidar dos pais. Isso é muito comum nos Estados Unidos, em países desenvolvidos. E os pais, eles moram numa comunidade por conta própria, já planejaram suas vidas para viver assim. Então, eles têm seus salários, seus aposentos, e eles se vivem num vínculo afetivo ali numa comunidade, sem ser parentes, mas que eles se amam, se amparam, se valorizam ali como se fosse família. E o pai da Lily, ele vive assim, nessa comunidade, né? E a Lily, ela vive se sentindo abandonada, achando que o pai ainda precisa cuidar dela como criança. Por conta disso, dela não ter essa autorresponsabilidade, ela tem uma vida disfuncional. Ela não tem bons relacionamentos, inclusive ela se diz sozinha, sem ninguém. E ela está rodeada de pessoas, né? No mundo. E ela trabalha como cuidadora. Um dos trabalhos que a pessoa do segundo traço, que é o que a gente chama de traço oral, ela se disponibiliza a ter como ofício. Porque ela se sente abandonada e ela não quer que ninguém se sinta assim. Ela quer salvar as pessoas, né? Então, uma das profissões escolhidas por pessoas desse traço é o cuidador, o enfermeiro, tudo que é de cuidar do próximo, assim, colocar a mão na massa mesmo, é a profissão desse traço. Então, a Lily era cuidadora de uma cadeirante, né? Tinha uma vida bem disfuncional e vivia chorando, né? Vivia depressiva. E aí isso era o que ela fazia na vida, somente isso. Daí ela encontra, por conta da ausência do pai, na internet, ela encontra no Facebook, ela encontra uma pessoa, ela estava à procura do pai, que o pai fazia tempo que não a procurava, estava tentando entrar em contato com ele pela rede social. E ela procurou o perfil do pai, Bob Trevino. Ela encontrou um Bob Trevino sem foto. Daí ela imaginou que era o pai dela e mandou mensagens. E o Bob Trevino, no caso, era outra pessoa, um homem também que se sentia abandonado, era o traço dele também.
Ele tinha a esposa, né? Inclusive era muito unido com a esposa, né? Tinha um relacionamento bem funcional. Ela tinha a profissão dela, ele tinha a profissão dele. Eles eram bem independentes, né? Eram só e inteiras. E a Lily, ela passou a ter um relacionamento com o Bob, marido dessa esposa. Só que nem de longe era um relacionamento romântico. Era um relacionamento afetivo. Por quê? Como esse Bob, que tinha o mesmo nome do pai dela, que ela adotou como pai do coração, a Lily, esse Bob, ele se sentiu abandonado pelo pai também. Ele era pela mãe. E ele teve um filho com a esposa dele. E o filho morreu antes dos 2 anos. Nasceu com uma doença rara e morreu. Então o coração dele estava à procura de um filho. E como ele foi abandonado pela mãe, ele se sentiu abandonado, ele tinha carência do feminino. Quem foi o filho que veio para ele? O que ele perdeu? Uma filha. Olha o que é sistema de ativação reticular. Ele criou, Bob Trevino, que tinha o mesmo nome do pai dela, com ela, criaram um vínculo de pai e filho. Ele querendo um filho, ela veio, ela querendo um pai, ele veio. E é tão bonito a relação deles dois, nem de longe, mesmo que eles dois sendo adultos, nem de longe era uma relação romântica. Era uma relação realmente com afeto de pai e filho, carência deles dois. Tanto que a esposa dele entendeu e ajudou, e ele chega a falecer no filme. É uma cena muito triste, e a esposa dele, ela é artista, ela cria um álbum com todas as conversas dele online, com todas as fotos que eles tiveram, de encontros que eles fizeram, passeios de pai e filha. E ela pôde, antes do Bob Trevino, que tem o mesmo nome do pai dela, antes dele falecer, ela teve um encontro com o Bob Trevino, pai dela, de verdade. E ela pôde soltar toda a raiva. Ela estava fazendo um processo psicoterapêutico ali com a pessoa que ela cuidava, que se tornou amiga dela. E ela pôde colocar para fora toda a raiva que tinha do pai numa técnica terapêutica lá. É muito legal no filme. E daí, colocando isso para fora, entendendo que isso era um esquema, ela pôde dizer para o pai dela que agora ela estava livre, que ela ia dirigir a vida dela e deixava ele livre. E aí ela pôde até dirigir o carro, que era o que ela gostava, ela queria fazer, queria ter um carro. E no filme aparece ela com o carro dela, um carro vermelho lindo, né? Isso é independência emocional, é vida de adulto. Mas quando a pessoa tem esses traços aí, presos nesse fio invisível de esquemas da infância, ela não se permite ser adulta, não se permite ter um bom trabalho, que seja bem remunerado, que ela faça dinheiro, que ela tenha dinheiro na conta como proteção, que ela tenha uma boa casa, um bom carro. Esse traço, principalmente o segundo, é um traço que deixa muito a pessoa à deriva, sem ter uma âncora, porque a âncora que segura esse traço é uma boa comunicação, saber dizer o que sente, saber falar consigo mesmo, ter um diálogo interno legal, né? Inclusive saber falar com Deus, saber falar consigo, dizer o que sente para si, para Deus, para poder dizer para as pessoas como é que ela funciona. Esse é um recurso desse traço, e a dor desse traço é o abandono. Podemos ver isso muito, muito expresso no filme. É um filme bem leve, bem gostoso de assistir, bem emocionante também. Vale a pena assistir. Um Pai para Lily.